Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais um vídeo da nossa série de curtas astrologia. Estamos no nono episódio da série, né? E hoje eu escolhi um tema bem interessante para a gente trabalhar, inclusive bastante popular, que é se a gente deve ou não escolher um local para passar a revolução solar. Lógico que eu vou colocar a minha opinião, porque existem bastante defesas, né, de muitos astrólogos sobre essa ideia da escolha de um local para passar a revolução solar. Aí eu vou indicar para vocês aqui um exemplo, né, que eu vivenciei aqui com uma cliente, tá bom? Mas antes vou pedir para vocês continuarem colocando aí os comentários e assim explorando bem os temas astrológicos. Eu acho legal e até para a gente poder também dinamizar o conhecimento para todo mundo, né? Como eu disse para vocês, estou sempre estudando astrologia. E pontos de vista diferentes fazem a gente também ter curiosidade para entender como a coisa acontece. E se vocês puderem compartilhar também esse conhecimento com seus amigos que estudam astrologia, é também muito, muito legal, certo? E aí, pessoal, então eu vou pedir para vocês manterem os comentários sobre astrologia, porque esse canal que eu tenho aqui, ou que eu tenho no YouTube, é para conhecimento astrológico. Esse perfil não é meu perfil pessoal, e eu não pretendo de maneira nenhuma vir compartilhar aqui posições minhas sobre política, sobre o contexto do mundo, o que eu particularmente penso. Eu tenho as minhas convicções, mas não vou expô-las aqui porque o meu canal é para trabalho astrológico. E, eventualmente, a astrologia se concilia com os temas mundanos, onde entra a política, os valores da economia, né, questões da economia, da pandemia, por exemplo, que são os temas da astrologia mundana. Então, isso eu vou fazer, por exemplo, quando trabalhar aqui com a análise do ingresso do Sol no signo de Câncer. E eu vou postar essa semana lá no canal do YouTube, né? Vou compartilhar com vocês aqui também no Instagram, certo? Então, nós vamos entrar um pouquinho nesse contexto, mas passando uma visão do contexto astrológico e não da minha opinião em si particularmente, certo? Então, eu vou pedir para vocês ficarem atentos ao que vocês colocam aí nos comentários, porque nós estamos numa época em que, principalmente aqui no Brasil, bastante divergente sobre ideias políticas, sobre os fatores da pandemia, sobre as metodologias de cura para a pandemia, enfim. E não é essa a ideia, né? Comentários nesse sentido não vão agregar conhecimento astrológico para quem segue o canal, então mantenha atenção nos comentários, tá bom? Vamos ao que interessa. Devemos ou não escolher um local para passar a revolução solar? A revolução solar, o retorno solar, é o mapa do aniversário. Bom, vale a gente lembrar que tanto dentro da astrologia clássica como da astrologia moderna, a revolução solar não é a única metodologia, não é a única técnica que existe para se avaliar o período de um ano. Então, isso tem que ficar bem claro, muito importante. Então, eu não vou dizer para vocês que quer saber como o seu ano vai ser, né, o que a sua vida promete, calcule o mapa da revolução solar. Então, quer dizer, ela vai te dar algumas ideias, né? Vai dizer sim sobre promessas e em contrapartida ao mapa natal, mas não é a única maneira. Por exemplo, na astrologia clássica, nós temos a profecção do ascendente, que é uma técnica também que pega o período de um aniversário a outro e que tem maneira diferente de trabalho, né? Se compararmos com a revolução solar, você vai usar a linha do horizonte, a linha do ascendente, como se fosse um ponteiro de um relógio anual que se movimenta a 30 graus a partir do aniversário, vai dando as voltas em espiral até o final da vida, certo? E isso pode ou não conciliar com o perfil da revolução solar. Nós percebemos conciliação quando o ano é realmente muito importante em termos de promessas que são expressas lá no mapa natal, certo? Ou às vezes as coisas não se conciliam, são os anos menos importantes da vida, são aqueles anos que a gente está mais mantendo, né? Aquilo que já conquistou, aquilo que já iniciou, por exemplo. Nem todo ano é cheio de grandes eventos, né, na vida, ou de grandes mudanças, e esse é um ponto importante. A própria firdária também, que é uma técnica clássica, né, e nós temos firdárias longas, e dentro das firdárias temos as subfirdárias, e as subfirdárias pegam, muitas vezes, períodos exatos de um ano, de um aniversário a outro, como em outros momentos, períodos um pouquinho maiores, né? Um ano e meio, por exemplo, né? Então, a gente tem esse espaço aqui, né? Esse intervalo de tempo
semelhante ao um tempo aqui, né, no intervalo da Revolução Solar, certo? E o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa escolhe um local para passar a Revolução Solar e ter um gráfico mais harmonioso, por exemplo. Muitas vezes, assim, vou escolher um local para passar a Revolução Solar em que não tenha planetas na casa 6, que não tenha planetas na casa 8, por exemplo, né? Para que eu tenha um ano um pouco mais leve. Mas acontece que, por exemplo, às vezes você às vezes não, sempre você tem que trabalhar com a Revolução Solar, com o mapa natal ali do lado, né? O plano de fundo, a promessa mais importante é a promessa do mapa natal. E muitas vezes, mesmo você tirando planetas da casa 6 e da casa 8, não alivia tanto quadro, porque muitas vezes o regente do ascendente natal na Revolução Solar está em debilidade, está aplicando ou recebendo aspectos desafiadores, ou está em aspecto com planetas que estejam em pontos de debilidades, né, desse regente. Então, eu penso que muitas vezes só a escolha do local que muda a dinâmica das casas, né, muda o ponto de partida ali do ascendente, não vai facilitar muito a vida do nativo, certo? E também porque quando você trabalha com outras técnicas em conjunto, por exemplo, eu trabalho bastante com a Revolução Solar e com a profecção, uso a Firdária também, né, para analisar esse período de um ano. E aí você vê que muitas vezes as coisas não se conciliam, né? Então, vamos supor, uma pessoa, no meu caso, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, moro em São Caetano, que é do lado, então não tem muita diferença aqui em relação ao cálculo em termos de casa, sai quase, né, a mesma coisa, poucos minutos de diferença. Mas vamos supor que eu escolha passar o aniversário lá em Fernando de Noronha, por exemplo, né? Então tem uma mudança já um pouquinho maior em relação ao ponto do ascendente. Mas eu não vivo em Fernando de Noronha, eu vou lá para passar o meu aniversário, vou viajar no meu aniversário e depois eu vou voltar aqui para São Caetano. E aí a minha vida toda tá aqui. Então eu penso assim que é quase como um engano, né? Assim, quase como se a gente estivesse dando um jeitinho na Revolução Solar para ela cair do jeito que a gente quer e minimizar, mas que na verdade, na prática, ela não funciona muito bem. Esse é o meu ponto de vista, né? Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo, eu tô falando sobre o meu ponto de vista, certo? E até vou dizer para vocês aqui um exemplo, passar para vocês um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é brasileira, nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas hoje ela mora em Portugal, mora em Lisboa. E todo ano ela vem para o Brasil para passar o final do ano com a filha e com a netinha, que moram em Brasília, mas também tem uma casa na Argentina, uma cidade lá na Argentina. E essa minha cliente, ela faz aniversário em março, então ela iria passar o aniversário aqui no Brasil para depois voltar para Portugal, né? Durante a estadia dela aqui no Brasil, em janeiro, ela veio em novembro para o Brasil, em janeiro ela pegou Covid e se recuperou, né? Assim, não foi uma coisa tão simples, né? Ela teve um quadro um pouco mais duro, né? Não precisou ficar internada, mas foi um quadro duro e ficou com sequelas após o Covid, inclusive com bastante falta de ar, né? Ela falou, quando eu me esforço, eu sinto muita falta de ar ainda, né? Isso já alguns meses depois de ter pego o Covid. Então, ela queria escolher um local, dentre dessas possibilidades, para passar a Revolução Solar, de forma que a casa 6 do mapa dela não tivesse planetas importantes para que ela não sofresse novamente por temas de saúde, né, com falta de saúde, enfermidades, e pudesse se recuperar de uma maneira melhor. Bom, a ideia é boa, né? Se for possível, né? Ela é boa. A questão é que quando a gente identifica os significadores de saúde na carta, é difícil muitas vezes você tirar todos. Por exemplo, se ela escolhesse passar o aniversário em Brasília, o regente do ascendente da Revolução Solar estaria na casa 6. Se ela escolhesse passar na Argentina, o regente do ascendente não era mais o Sol, já era Mercúrio, mas Mercúrio caía na casa 7 e não caía na casa 6. Então, puramente, se a gente olhar para a Revolução Solar e falar, legal, vou passar lá em Rosário, na Argentina, porque o regente do ascendente não vai cair na casa 6, vai cair na casa 7. Só que na casa 6 ela tinha a Lua,
E tinha outros pontos ali, nodos lunares e tal, né? E quando a gente olha para a carta natal dela, a lua era exatamente o Ilege. Então, se ela escolhesse passar em Brasília ou escolhesse passar em Rosário, não alteraria muito o quadro. Inclusive, o Ilege, que é o doador de vitalidade, ou o afeta, né, para os helenistas, é um ponto bastante significativo sobre o processo da vitalidade, né? Estou forte ou não estou forte, dou conta do recado ou não. Ficaria bastante tenso. Aí, se nós escolhêssemos trabalhar com a Revolução Solar para Lisboa, que é o local onde ela mora, da mesma forma, planeta regente do ascendente cairia na casa 6, ou seja, não dá muito espaço para que todos os significadores envolvendo a saúde para o período ou significadores natais aliviassem muito o quadro. É lógico que aqui eu estou falando de um exemplo, de um caso particular, mas esse é um ponto muito importante que geralmente quem pensa em escolher um local para passar a Revolução Solar não leva em consideração, acaba olhando diretamente para o quadro da Revolução Solar. Por isso eu penso que esse é um tema que é bastante delicado e eu não recomendo escolher um local para passar a Revolução Solar. Calcula para o local onde você vive atualmente, né? Se você vive na mesma região que você nasceu, calcula para aquele local. Mas se você vive em outro local, calcula para o local onde você vive, porque é ali que você vai passar a maior parte do tempo, tá bom? Então eu penso sobre isso, certo? E por isso eu não faço esse tipo de trabalho de escolher um local para passar a Revolução Solar. Sei que muitos astrólogos seguem nessa linha, mas não é minha perspectiva aqui de trabalho astrológico, tá bom? E é isso, pessoal. Então, continuem colocando os comentários aí. Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Então, até mais.